Olá, tudo bem, queridos alunos? Estamos aqui para a gente fazer um pequeno comentário com relação ao capítulo 14, né? A gente vai dar continuidade, então, nesse conteúdo da quarta unidade, tá bom? Convido você, então, a fechar seus olhos e pedirmos a orientação de Deus para esse nosso momento. Vamos juntos? Querido Deus, estamos aqui, Senhor, para te agradecer a oportunidade que tu nos concede. Mesmo distantes, temos o privilégio de continuarmos nos encontrando e o nosso ano não ter sido parado. Por favor, Senhor, que tu venhas ser o nosso mestre agora, que tu nos ensine aquilo que vamos precisar aprender com relação ao conteúdo que vai ser abordado agora. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, o título do nosso capítulo é Da Morte para a Vida. No capítulo anterior, no capítulo 13, nós vimos aí os sinais que o mundo estaria emitindo, né, com relação ao retorno, ao segundo retorno de Jesus a essa terra. E esse nosso capítulo agora, nós vamos falar então o que vai acontecer com as pessoas, porque vamos lá. Nesse momento que Jesus voltar, né, a gente vai ter 4 grupos de pessoas. Nós teremos, a gente divide primeiro em 2 partes, né? Os vivos e os mortos. Aí nós teremos os vivos salvos e os vivos perdidos, e nós teremos os mortos salvos e os mortos perdidos, né? Nesse momento aí do segundo retorno de Jesus. E aí, o que vai acontecer? Bom, os vivos salvos, esses irão com Jesus. Na verdade, Jesus vem para buscá-los, né? E os vivos perdidos permanecerão aqui. E os mortos? O que vai acontecer com eles? Bom, é o que nós vamos ver agora nesse capítulo. E esse capítulo vem nos mostrando, né, dentro, à luz da palavra de Deus, tá? É o que nós vamos falar agora, dentro da Bíblia. Primeiro a gente vê aí que existem muitas culturas que falam acerca da morte, né? E tem uma visão, né, que fala que existe vida após a morte, que depois que a pessoa morreu, a vida dá continuidade. Mas dentro da Bíblia, para Deus, a morte ela é comparada com um sono. Sabe quando a pessoa dorme e ela não tem, ela não escolhe, ela não decide, ela não faz compras, ela não faz nada. Tá ali, parada, inerte. Então a morte, dentro da Bíblia, ela é vista dessa maneira. Então, como é que a vida vai dar continuidade? Nesse momento, quando Jesus vier, e os salvos que estão mortos, né, aqueles que morreram em Cristo, eles terão o privilégio, a oportunidade de ressuscitarem, né? Eles irão ressuscitar, agora transformados, né? E terão a oportunidade de desfrutarem da eternidade, né? Eles irão juntos com os vivos que estavam, com os salvos vivos, né? Bom, e aí a gente consegue visualizar um pouquinho, né, daquilo que vai acontecer nesse momento. E eu acho isso fantástico porque nós não seremos pegos de surpresa. Dentro da Bíblia, Deus então já nos revela o que vai acontecer nesse momento, né? E a gente consegue criar expectativas para esse momento, né? Então, assim, eu acho isso super confortador. Entender que a morte, ela não é um ponto final na vida, mas ela é uma vírgula para aqueles que estão morrendo em Cristo, né?
A gente sofre? Sofre, porque nós não fomos feitos para perder, né? Para a gente deixar de viver na companhia daquelas pessoas que nós amamos. Mas quem crê no retorno de Jesus, né? Tem aí o coração, né, aliviado e pode entender que na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar, você vai ter essa pessoa que hoje dorme em Cristo ressuscitada, né? Então vejam, isso é muito confortador no mundo que nós estamos vivendo, principalmente nesses momentos aí, né, de doença, de pandemia, onde no pico da doença pessoas que morreram nós não podemos, né, sepultar aquelas pessoas como nós gostaríamos, né? Talvez houveram pessoas que não houve um momento de despedida, né? Então, assim, isso é muito confortador. Acreditar que nesse momento em que Jesus vai voltar, essas pessoas que dormiram, que descansaram em Cristo, né? Que dormiram crendo, entregando suas vidas, né, a Jesus, elas terão a oportunidade de tornarem a viver. Essa é a promessa de Jesus. E esse nosso capítulo, ele vem então exatamente para nos lembrar esse detalhe. E eu acho isso assim fantástico. Em um mundo aonde tem se evidenciado, aonde tem se propagado a ideia de que morreu, a vida continua, né? A pessoa vem para te lembrar, né? A gente assiste muitos filmes, né, de Hollywood que falam sobre isso, que mostram essa teoria, né? Que você não precisa, né, ter esse compromisso com Deus. E se você morreu, tanto faz, tanto fez. Você vai poder reencarnar em um objeto, em um animal, ou então você tem a oportunidade de voltar e avisar e se comunicar com as pessoas que estão aqui sofrendo por conta de você, né? Ou seja, Satanás sempre tem arrumado um jeito de fazer com que nós não olhemos as verdades contidas no livro sagrado. Ele sempre arruma um meio de despintar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Que quando a gente não consegue ver aquilo que é verdadeiro, a gente fica com aquilo que é falso, né? Com aquilo que é mentiroso. E aí é muito sério isso. Quantas pessoas estão sendo enganadas, né? Por conta dessa farsa, né? Então a palavra de Deus, ela vem para me mostrar exatamente o que é verdadeiro, o que é verdadeiro. E aí a gente pode perceber então que a morte nada mais é do que um sono em que todos descansam esperando a ressurreição. Agora, alguns para a vida eterna e outros para a condenação, né? Para a morte eterna. Então, quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. Só que uns para viverem eternamente ao lado de Jesus e outros para permanecerem aqui aguardando então o veredito, né? A morte eterna. O meu desejo, querido aluno, é que frente a todo esse conteúdo que nós estamos vendo, você se posicione, você se decida firmemente em permanecer ao lado de Jesus, né? Aproveitando as oportunidades para você cada vez mais estudar esse livro que é um manual de vida, né? É daqui que nós temos as palavras do próprio Deus. É daqui que nós temos, né, o alimento diário que nós necessitamos para a gente sobreviver nesse mundo que está chegando ao fim. Que Deus te abençoe, que as suas decisões elas sejam pautadas no e assim diz o Senhor, e não no eu acho, e não o que as pessoas
resolvem colocar por aí, né, da cabeça delas, em jornais, em revistas, né, em sites, mas que você fique com a palavra de Deus. Essa sim, salva e é real. Bom, agora, o que é que você vai fazer? Com a ajuda desse livro, você vai resolver as atividades aí propostas pelo capítulo, tá bom? Que começam na página 113 e terminam na página 117, tá bom? Resolva aí e que Deus te abençoe e que você tenha esse tempinho aí, né, na companhia do Espírito Santo, né, bebendo um pouco da água da vida aí na fonte, né, quando a gente abre para estudar esse livro, a gente tá na melhor de todas as companhias. Que Deus te abençoe, né, que essa semana seja uma semana abençoada e nós nos vemos semana que vem para a gente juntos comentarmos o capítulo 15. Um beijo no coração e até lá!